bem, meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio na jornada da construção do seu conhecimento. Eu espero que você esteja acompanhando comigo cada passo dessa jornada. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. Se você é novo nesse vídeo, nessa jornada, observe na descrição desse vídeo que tem um link que te leva para o episódio inicial, para a playlist dessa série de vídeos, também para o episódio anterior. Não deixe de fazer essas etapas anteriores para chegar nessa jornada, nesse nível com a gente. E daqui para frente poder seguir com a construção do seu conhecimento. No episódio anterior nós vimos como fazer a formatação condicional, que é um recurso bastante utilizado para formatação visual, a facilitar a encontrar determinadas informações no texto de acordo com algumas regras, por isso que é condicional. E hoje a gente já vai para o próximo episódio, é um pouco relacionado a dados, onde a gente vai fazer aqui uma descrição de como ordenar dados. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma ordenação de dados dentro do Excel. Quando nós trabalhamos com relatórios, com base de dados, no dia a dia do nosso trabalho, a gente precisa ordenar para entender qual que é o maior valor, qual que é o menor, fazer uma ordenação alfabética por nome para criar uma lista de presença, enfim. Pode existir vários casos de uso para esse recurso, quando você tem base de dados e precisa fazer ordenação. Apesar de ser um recurso simples e de ser utilizado e obrigatório praticamente para quem trabalha com Excel, pode ser que alguns ainda não sabem como utilizar esse recurso ou pode ser que tenha problemas ao fazer ordenações sem observar algumas coisas, que é muito importante. Então vamos começar nessa jornada aí e aprender hoje sobre ordenação de dados. Então aqui traz um conceito, falo que às vezes a gente tem uma série de dados, como eu estava dizendo, que está fora de ordem e a gente precisa ordenar. Esse processo é bem simples e consiste em dar uma sequência, seja ela numérica ou alfabética, aos nossos dados, de maneira crescente ou decrescente. O Excel ele ainda permite que a gente possa ordenar por cor ou, caso a célula esteja formatada ali de forma diferente, igual a gente viu na última etapa, a formatação condicional. A gente pode utilizar as cores da formatação condicional como uma ordenação, uma classificação. Então esse processo de ordenar dados, ele funciona da seguinte forma. Você precisa selecionar os dados que você quer ordenar, aí você seleciona então esses dados. Você pode selecionar um conjunto de dados específicos. Se for apenas uma coluna, você só basta selecionar a coluna, pedir para classificar e escolher a ordem, igual está o exemplo aqui. Selecionou a parte de dados e aí vem aqui na opção de classificar, clicando com o botão direito lá em cima, classificar. Então, essa é a opção, Abrir o menu, seleciona os dados, abre o menu de contexto, que é o botão direito, clica ali, abre a personalização, que é essa telinha, e aí você vai fazer a classificação de acordo com o que você deseja. Então aqui um exemplo, a gente pode ver aqui, digamos, eu tenho vários dados aqui, e aí eu quero fazer uma ordenação. É importante observar que esses dados, ele é um conjunto de dados. Se eu clicar aqui e der um Ctrl T, vocês vão ver que ele vai selecionar para mim toda essa área. Porém, ele não tem filtros aplicados, que é esse recurso aqui, de filtros. Não tem filtros, tá? Inicialmente, eu vou deixar sem filtros, para ensinar para vocês como faz a ordenação quando você não tem filtro. Se você já tem o filtro aqui, é mais fácil, Você está com o filtro, basta clicar aqui e mandar ordenar. Você tem essas opções. Mas nem sempre você quer colocar filtro e você precisa ordenar mesmo assim. Se você selecionar só uma coluna e mandar fazer uma ordenação de A a Z e não se atentar a essa questão, o Excel vai alertar.
pergunta se você deseja expandir a seleção. Por quê? Eu estou dentro de um conjunto de dados, igual eu estava mostrando para vocês, porém eu selecionei apenas uma coluna. E aí eu estou pedindo para ordenar. Aí o Excel está me avisando. Se você ordenar selecionando apenas essa coluna, a ordem vai ficar errada. O que acontece é igual esse exemplo aqui. Ó. Eu não vou ordenar aqui só para vocês verem. Nesse caso, eu dei um exemplo de uma ordenação que foi feito a partir de apenas uma coluna. E o que vai acontecer? Os dados não vão obedecer à ordem que estava. E isso tem um risco bem grande. Observem que aqui, ó, o Beltrano tem 200 e a Aninha tem 209. Se eu fizer a ordenação igual eu estava fazendo aqui, classificar de A a Z, ordem alfabética. Se eu ignorar esse alerta para expandir a seleção e continuar com a seleção atual, o que vai acontecer? Você viu que ordenou só essa coluna e agora eu perdi a minha referência do registro. Por quê? O registro ele é a informação de uma linha inteira sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo elemento que está na minha base de dados. E quando eu faço essa ordenação sem prestar atenção nesse fator, eu posso bagunçar totalmente a informação da minha base de dados. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui e eu vou selecionar toda a área. Ou eu seleciono aqui e aceito ou presto atenção quando o Excel avisar e deixo o Excel expandir a seleção. Observe que ele selecionou rapidão, ordenou todo mundo correto e voltou aqui, né, para a seleção inicial que eu tinha. Eu vou dar um Ctrl Z de novo e vou fazer para vocês verem. Mesma coisa se eu clicar agora e selecionar e fazer aqui uma classificação. Classificou para mim de A a Z bonitinho. Então essa é a primeira etapa de uma classificação que pode ser feito sem a necessidade de você colocar filtros, né? Que seria uma outra possibilidade também. Se você está trabalhando com filtros, você pode clicar aqui e ordenar do jeito que você quiser, mais fácil. Todavia, tem esse recurso que eu mostrei aqui também. E agora, né, a hora mais legal é a hora de você fazer o exercício para treinar isso que a gente aprendeu. Então você vai ter aqui várias etapas para você treinar várias classificações diferentes com base nesse conceito que você aprendeu. Então eu vou pausar aqui, você pausa o vídeo aí e na sequência a gente faz a resolução junto. Muito bem, pessoal, continuando aqui, vamos resolver os exercícios. Então o primeiro pede para que a gente classifique, né, essa planilha pelo nome, de maneira crescente. É exatamente o que a gente viu no exercício anterior. Então agora eu vou fazer aqui diferente. A gente vai selecionar um intervalo, a gente vai clicar aqui em classificar e a gente vai usar aqui a opção de classificação personalizada. Dessa forma, ele abre essa caixa para mim, onde eu vou escolher o que vai ser classificado. Então eu vou marcar aqui, né, o nome da coluna que eu quero. No caso, eu quero classificar o nome de maneira crescente, ou seja, de A a Z. Então é a opção já padrão que vem aqui. Feito isso, dá um OK, ele vai fazer a classificação para mim. Simples assim, sem nem muito detalhe, sem nem muito segredo. Vamos para o próximo. Classifique pelo nome de maneira decrescente. É exatamente o oposto do que a gente fez. Então, selecionar o intervalo, vim aqui em classificar, né, dentro do menu de contexto, que eu acessei clicando com o botão direito. E aí eu vou lá novamente em classificação personalizada. E eu vou dizer que eu quero que seja classificado pela primeira coluna. E agora uma coisa importante que me aconteceu aqui, ó. Se vocês observarem, eu selecionei a coluna, o intervalo na linha 80 até na linha 89. Eu não selecionei o cabeçalho. E aí quando eu venho aqui pedir para classificar, o Excel ele supôs que a linha 80 é meu cabeçalho, porque essa flag está marcado. Então nesse caso, como eu errei na hora de selecionar, eu vou desmarcar aqui para ele entender e selecionar toda a minha base de dados. Senão ele ia deixar de fora a primeira linha.
Dessa forma, agora eu consigo selecionar. Porém, como eu não selecionei o cabeçalho, ele vai dizer para mim aqui qual coluna que eu quero ordenar. Então, eu vou usar aqui a B, que é a coluna correspondente ao nome. Então, seleciono a B e aí valores de Z a A, que agora eu quero decrescente. Feito isso, só dá um OK. Beleza, é exatamente o oposto da primeira, né? Agora uma classificação pela remuneração, da maior para o menor. Então a coluna remuneração, classificar do maior para o menor. Então a gente pode vir aqui também, selecionar, classificar do maior para o menor. E aí lembrar de se atentar à questão de expandir a seleção, que daí ele vai selecionar todo mundo e ordenar o conjunto de dados inteiro. Aí cada caso é um e você tem que entender o que melhor se adapta à sua solução no dia a dia. Agora o último aqui é classificar pela quantidade de horas da menor para a maior. Então vou selecionar aqui quantidade de hora e eu vou selecionar e vou mandar classificar do menor para o maior. Lembrando de expandir a seleção para que todo o conjunto de dados seja ordenado. E aí vocês observam que aconteceu alguma coisa aqui. Ó. Eu vou dar um Ctrl Z, porque ele ordenou para mim e considerou também o cabeçalho na ordenação. Dessa forma, meu cabeçalho foi parar lá embaixo. Então, eu dei um Ctrl Z para voltar. Eu vou refazer agora, selecionando aqui todo o intervalo. Eu vou usar o recurso, então, de classificação personalizada. E agora, então, eu vou usar a coluna. Agora eu preciso marcar porque eu selecionei o cabeçalho e eu vou selecionar a coluna quantidade de hora e eu vou então marcar que eu quero valores do menor para o maior. Feito isso, eu resolvi aqui também esse exercício. É isso para o episódio de hoje. Eu espero que vocês estão gostando dessa jornada, que estão conseguindo acompanhar, que isso está sendo útil para o seu dia a dia. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Compartilhe aí o vídeo com seus amigos para que você possa me ajudar a disseminar esse conteúdo sobre Excel. Deixe os seus comentários sobre o que você achou dessa e das outras aulas. E eu te vejo muito em breve. Um abraço e até mais.